Ok, começamos a gravação. Bem, hoje nós continuaremos aí o ciclo de palestras do Grupo de Pesquisa Sustentária do Isabela Henry. É o segundo encontro, e o tema é vazios na região central de Belo Horizonte. Eu agradeço a presença de todos, todos e todas. E para os que não me conhecem, eu sou Carolina Albuquerque, professora aqui no Isabela Henry e coordenadora do Grupo de Pesquisa Sustentária. Então, sejam todos muito bem-vindos a esse segundo encontro. Teremos outros encontros pela frente, e a programação tem como objetivo geral promover discussões acerca de temas relacionados ao nosso projeto de pesquisa, que é a abordagem Open Building aplicada a edificações vazias. Eu tenho certeza que as palestrantes de hoje irão contribuir muito para as nossas reflexões. Gostaria de agradecer também a todos que contribuíram para a realização desse evento, os coordenadores, principalmente a coordenadora Josana Matede, a equipe de comunicação do Isabela Henry e a todos os integrantes do Grupo de Pesquisa Sustentária, Rodrigo, Maria Fernanda, Jéssica e Israel. Como eu falei mais cedo, hoje será debatido o tema vazios na região central de Belo Horizonte e agradeço novamente as nossas palestrantes convidadas, Raquel e Maura. Então, eu vou apresentar as duas. A gente vai começar com a apresentação da Raquel e depois a Maura. Cada uma vai ter em torno de 20 minutos e, ao final, a gente abre para a conversa, para as perguntas e para a gente conversar um pouco sobre o tema. Então, a Raquel Birro, ela é arquiteta urbanista e mestra em arquitetura e urbanismo pela UFMG. E a Maura Kupidovski, falei certo, Maura? Engenheira civil pela Kennedy, arquiteta e urbanista pela PUC Minas e mestranda em arquitetura e urbanismo pela UFMG. Então, podemos iniciar os trabalhos. Vou pedir para a Raquel compartilhar a tela, e comece quando quiser. Eu vou pedir aos outros que desliguem a câmera e o áudio, para a Raquel trabalhar. Ok, Raquel? Ok. Boa apresentação. Obrigada. Nada. Deixa eu compartilhar, então. Já está compartilhando aqui? Sim, estamos vendo. Tá. Bom, então, boa noite a todas e a todos. Agradeço, mais uma vez o convite do grupo para estar aqui falando de um assunto tão caro a mim, assim, que me interessa tanto e que foi parte, então, do meu mestrado, defendido ano passado. Essa conversa aqui com a gente, ela, na verdade, ela é um recorte da minha pesquisa de mestrado. Deixa eu colocar aqui no modo de leitura para ficar melhor. Da minha pesquisa de mestrado, então, com o nome Dossiê de Ausência, o Patrimônio Arquitetônico Urbano em Condição de Vacância no Hipercentro de Belo Horizonte, que foi defendido ano passado lá na Escola de Arquitetura da UFMG. A proposta aqui, para a gente conversar, para a minha fala, é que esse panorama, fazer esse panorama um pouco mais amplo, distanciando um pouco da discussão sobre o patrimônio e aproximando mais das noções da formação do vazio no centro das cidades brasileiras como um todo. Como uma breve contextualização, inclusive, da minha pesquisa, o ponto de partida para a minha pesquisa, então, ela se deu em 2017, com o projeto Recipientes, que é um projeto formado por mim e mais duas amigas durante a graduação, que nós identificamos junto ao projeto colaborativo Em Breve Aqui, do grupo disciplinar também lá da UFMG, e outros levantamentos de campo e levantamentos online, nós identificamos 57 edifícios vazios ou subutilizados em condição de vacância na região central de BH. Eram edifícios originalmente pensados para usos comerciais, para usos residenciais,
ou mesmo para usos institucionais e usos mistos. No mestrado, as discussões elas se aproximaram muito mais da questão do patrimônio, porque diante desse levantamento, eu percebi que, pelas pesquisas, que dos 57 edifícios levantados inicialmente, 34 deles, ou seja, quase 60% desses edifícios, eram imóveis tombados ou pertencentes ao antigo traçado urbano da capital, a que chamo de imóveis históricos, né, que não são tombados, mas têm esse potencial para o tombamento. No processo de pesquisa, eu me aproximei ainda mais desse levantamento e essa aproximação permitiu perceber que dos 34 edifícios tombados ou históricos levantados, 27 deles localizavam-se no hipercentro da capital. Esse mapeamento, então, ele foi atualizado em 2020, durante o processo do mestrado, e alguns edifícios foram retirados, outros edifícios foram incluídos, e, no fim, a pesquisa ela reconheceu 22 imóveis tombados ou históricos em condição de vacância no hipercentro de BH, que foram tipificados entre imóveis desocupados, imóveis subutilizados e imóveis indefinidos, que seriam aqueles imóveis que têm placa de vende-se ou aluga-se, mas que estão nesse processo há anos ou mesmo décadas, sem que nada seja feito, sem que de fato seja vendido ou alugado, que foi uma característica, inclusive, identificada como uma forma de burlar a fiscalização, de prorrogar esse uso para esses imóveis. O que é importante para a gente aqui nessa conversa é entender que essa é uma das principais caras do hipercentro de BH atualmente. São imóveis de diferentes usos originais, então, né, públicos ou privados. Em sua maioria, são imóveis tombados ou com potencial para tombamento, imóveis históricos, né, do antigo traçado de Belo Horizonte. E em grande parte... Diga. Desculpa te interromper, é porque a imagem está cortando um pedaço à esquerda. Engraçado que quando você compartilhou mais cedo, agora deu. Oi, que estranho. Não, então continua assim. Beleza. Qualquer coisa me fala em qualquer erro tecnológico. Sem interrupção, obrigada. Mas, então, essa é a cara, né? Essa é a cara do hipercentro de Belo Horizonte, com esses imóveis, em sua maioria, tombados de usos diversos, sendo que muitos deles estão em condição de vacância há mais de 20 anos. Aqui, para a nossa conversa, o foco, como eu falei, é sair um pouco do patrimônio, recuando, né, a nossa vista para esse contexto, na tentativa de entender qual que é, então, o processo formador, o contexto formador desse abandono nos centros da cidade e, consequentemente, esse cenário de imóveis vazios na região central das metrópoles brasileiras como um todo. Para esse recuo, eu sustento a minha fala aqui a partir de dois autores. O primeiro deles é o Flávio Vilaça, que em uma análise sobre o processo de decadência do centro de São Paulo, nas décadas de 50 e 60, Vilaça fez uma pergunta que eu vou trazer aqui para a gente, que levanta várias contradições sobre a noção de obsolescência no Brasil. Vilaça pergunta, então, por que na década de 1920 não foi produzida essa ideia de que os centros tradicionais eles estavam deteriorando? Afinal, os edifícios centrais que existiam na época, os coloniais, eram mais velhos, tinham mais anos de idade, do que os da década de 40, de 1940, cujo tempo de construção era, então, de poucas décadas. Nas décadas de 1910 e 1920, não tendo condições de mobilidade territorial que lhe permitissem abandonar o centro tradicional, nossas burguesias renovaram. O segundo autor, então, que eu trago como base aqui da minha fala, é o Peter Larkin, que aqui ele escancara, ele evidencia, né, esse processo em relação à cidade que o Vilaça nos trouxe, né, nesse questionamento sobre o centro de São Paulo. O Peter Larkin, então, afirma, né, que existe um amplo consenso de que as áreas urbanas elas devem mudar ou então elas estagnarão. Segundo Larkin, as cidades ocidentais, em sua maioria criações de ordem capitalista, elas têm na noção de investimento essa força motriz da própria economia, né? Sendo um ciclo de investimentos interminável, que é também parte do ciclo de criação de riquezas dessas cidades, desses países. O desafiador nesse processo de um imperativo capitalista de investimentos constantes é que muitas vezes ele entra em choque com noções como noções baseadas em valores como os critérios estéticos,
critérios ambientais e critérios não quantitativos. Para Lark ainda, ele afirma que a maioria dessas mudanças realizadas no espaço urbano, nas edificações em geral, elas estão associadas de alguma forma, então, à noção de obsolescência. Segundo o autor, os problemas substanciais de planejamento urbano, eles surgem à medida que a população, então, envelhece e as condições sociais, econômicas, comportamentais, nas quais a cidade foi criada, os edifícios foram criados, eles mudam. Então, os edifícios eles se tornam estrutural, funcional ou economicamente obsoletos. Para além dessa obsolescência ligada a um processo de envelhecimento físico das construções, por exemplo, Larkin aponta que existe também uma obsolescência de cunho de aluguel e de comunidade. De acordo com esse pensamento, então, a obsolescência ela pode ser entendida como um processo histórico e intrínseco no campo da arquitetura como um todo, independente, inclusive, do seu próprio potencial patrimonial, como eu pesquisei durante o meu mestrado. Para o autor, então, essas transformações das necessidades sociais ao longo do tempo, elas tornam, digamos, naturalmente, socialmente, né, de forma socialmente construída, elas tornam a tecnologia, as formas de consumo, os padrões de comportamento, de forma maior ou menor, ultrapassados, então, né? Então, ao longo de anos, esse processo que pode levar décadas ou até mesmo séculos, a obsolescência, então, é compreendida, né, como a partir do momento em que as necessidades do usuário, elas não são mais atendidas. Necessidades essas que podem variar como número de vagas de carro ou mesmo a necessidade por um número maior de quartos na habitação. No caso da arquitetura, essa permanência no estado de obsolescência, ela leva então ao desuso, ao abandono ou até mesmo à demolição dos edifícios. Para que esse processo seja então interrompido, é necessário que se proponha um reuso, né, que se adapte a um novo uso. Segundo Vilaça, para entender, então, esse processo de abandono, de decadência dos centros das cidades brasileiras, das metrópoles, das grandes cidades brasileiras, né, das metrópoles nacionais, é preciso entender que, ao falarmos de cidades no Brasil, dessas grandes cidades no Brasil, a gente está falando de cidades consideradas pelo autor como cidades tipicamente capitalistas, que seriam essas cidades que se firmaram enquanto grandes metrópoles a partir do século XIX. De acordo, então, com Vilaça, nas cidades tipicamente capitalistas, o Estado ele vai retrair no seu papel de produtor direto do espaço urbano, atribuindo essa função e esse protagonismo na produção do espaço para a iniciativa privada, para o mercado. Além disso, diferente das cidades pré-capitalistas, por exemplo, onde o centro ele era dedicado e dominado pelo simbolismo da igreja, e diferente das cidades capitalistas do século XVIII, quando o Estado se reafirmava como forte, como potente, usando o centro de forma monumental para isso, as cidades tipicamente capitalistas, né, descritas por Vilaça, elas substituem essa monumentalidade, esse simbolismo anterior, por uma busca pela funcionalidade. Pela primeira vez, então, o centro dessas cidades, elas não vão exaltar nem a Deus e nem ao Estado, mas sim elas vão exaltar, praticamente de forma, inclusive, inabalável, a noção de propriedade privada da terra urbana e os interesses desse livre mercado, né? Ou seja, ela vai ser o centro da cidade, tipicamente capitalista, vai ser orientado pelo lucro. Nessa ausência de qualquer marca de um urbanismo capitalista ou pré-capitalista que vincule o centro, de alguma forma, a uma questão simbólica maior, e ausente também até da própria presença ativa e regulamentadora do Estado, os centros das cidades brasileiras, né, que foram ao longo dos anos formadas nesse contexto de cidades tipicamente capitalistas, os centros das cidades brasileiras, ao longo dos anos, ele vai sofrer influências diretas das estratégias do capital imobiliário, sendo totalmente dominada por comércios varejistas e de serviços. Esse aqui é um dado importante para a gente discutir, para a gente entender, porque ele nos faz pensar como e por que esse tipo de centro, sem essa herança de um urbanismo anterior,
ele vai ser espacialmente mais frágil e mais sujeito a mudanças espaciais e a chamada decadência, né, como vieram a ser os centros das nossas grandes cidades. No debate aqui sobre o processo de obsolescência, sobre a formação desses vazios dos centros das grandes cidades no Brasil, Vilaça aponta dois conceitos que vão ser estruturantes para a gente pensar a formação das cidades brasileiras, dos centros das cidades brasileiras, que é o centro, a ideia de centro principal, que é aquele centro formado junto com a cidade, um processo simultâneo em que a formação da cidade faz a formação do centro, e o centro atua na dinâmica de localização dessa cidade, e o centro novo, que seria fruto de um deslocamento do foco e do investimento, tanto da atenção do Estado quanto do mercado, para outras áreas. Inicialmente, para entender esse centro, o que foi esse centro principal e o deslocamento desse foco para o centro novo, Vilaça aponta que, inicialmente, o sob comando e usufruto das classes médias e classes mais altas, o centro principal, esse primeiro centro, então, a ser formado da cidade, ele foi um local de grande disputa, um local de forte peso, a partir do valor de uso que ele tinha, graças à sua localização estratégica central e à aglomeração de diversas funções que ele recebia. Então, até os anos 50 e anos 60, os centros principais das grandes cidades no Brasil, eles pertenciam, em grande parte, para as classes de mais alta renda, que usavam esse espaço como moradia, como local de trabalho, e como a gente viu a partir da fala de Vilaça, renovando sempre que fosse necessário, sempre que uma situação de obsolescência apontasse. Para as camadas de menor renda, o centro ele não foi originalmente pensado como local de consumo, então, né, muito menos como local de moradia ou de lazer. Exemplo disso é a própria Belo Horizonte, né, em que seu plano original nem mesmo foi pensado de uma maneira formal a moradia dos próprios trabalhadores que construíam a cidade naquele momento, dentro da cidade planejada. O período posterior, né, aos anos 50 e 60, eles são marcados pelo início do abandono desse centro principal, enquanto local de compra de serviços, de lazer e de emprego dessas camadas de mais alta renda. Essas camadas, então, elas passam a se mover em direção a regiões periféricas ao centro imediato, ao centro antigo, que Vilaça, então, chama de centro novo. No nosso contexto, no contexto aqui de BH, a Savassi é esse novo centro que se fortalece, que é destinado, então, ao consumo das classes dominantes. Outros exemplos pelo Brasil, né, em outras grandes cidades brasileiras, seria, por exemplo, a região da Avenida Paulista, da Faria Lima, em São Paulo, ou a região da Boa Viagem, no Recife. Essa época coincide com vários fatores que se retroalimentam, digamos assim. É um momento de certo saturamento do centro principal e de uma busca do capital privado por novas possibilidades de investimento, por outros lugares de uma renovação de estoque contínuo. Esse processo ele é facilitado pela primeira vez, então, pela renovação também das condições de mobilidade que o país passava com a popularização do uso privado dos automóveis, individual, né, dos automóveis. E é a partir dessa saída dessas atividades ditas nobres, né, destinadas às classes de mais alta renda, e das atividades ligadas ao próprio poder público, que o uso do centro principal ele é substituído por outras práticas de menor rentabilidade, ocupado por essa parcela da população de menor renda, que faz dali, que ocupa com certos usos, muitas vezes, inclusive, informais e ilegais, e que são práticas então, de consumo dessa classe de menor poder aquisitivo. Como consequência, Vilaça fala que essa arrecadação de impostos, né, ela vai diminuir e o poder público vai reduzir, inclusive, a atuação em serviços como limpeza e como segurança pública, por exemplo. Por fim, aqui, sobre esse tópico, do ponto de vista do uso, esse centro principal em que alguns monumentos e marcos eram fundamentais na sua identidade, com a evolução desse processo de deslocamento para o centro novo, esses espaços são ressignificados pelo capital,
são reapropriados pela iniciativa privada ou eles simplesmente desaparecem. E com isso, o caráter de intercâmbio, o caráter de lugar de encontro, de lazer, presentes no centro principal até então, até antes dos anos 50, ele se perde, ele se esvaz, né, se desfaz. Com o tempo, então, o centro ele passa a apresentar um caráter muito mais difuso, ambíguo, impessoal, e com os espaços cada vez mais sem identidade, sem memória, impessoais e enfraquecidos mesmo a cada nova demolição desses tradicionais pontos de encontro. Esse processo, todo esse processo que eu falei sobre a construção da cidade tipicamente capitalista, do centro dessa cidade tipicamente capitalista e do deslocamento para esse centro novo, Vilaça chama esse processo vai chamar esse processo, né, de ideologia da deterioração, que para o autor, ela nada mais é do que a naturalização de um processo social, que ao associar esse movimento de evolução, de ruína do centro e essa evolução, né, do processo de arruinamento físico do centro, ao envelhecimento tido como natural e mesmo inevitável do corpo arquitetônico e do espaço urbanístico desse centro principal. Desse modo, segundo Vilaça, ele fala que as camadas dominantes, que a iniciativa privada e o próprio poder público, eles vão se eximir, então, da responsabilidade diante de uma cadeia de eventos fortemente relacionada no Brasil a um contexto de crescimento muito desigual do espaço urbano. A decadência, então, do centro principal, ela constitui basicamente um processo de abandono desse centro como local de emprego, como local de comércio, uma musiquinha, como local de comércio, moradia e lazer para as camadas de alta renda, né? Sendo então tomado como local de consumo e de passagem pelas camadas populares da sociedade. Assim, esses pontos centrais, eles perdem espaço para outros pontos desses novos centros, que atraem muito mais a burguesia, o poder público e a iniciativa privada. O centro tradicional, consequentemente, abandonado, perde seu valor imobiliário e é deixado deteriorar, os edifícios são deixados deteriorar, à espera, então, de uma valorização passiva desse terreno. Concluindo, então, aqui, para fechar minha fala, Vilaça aponta que não foi, então, a deterioração anterior, né, do corpo, como um fator anterior desse corpo arquitetônico, tido como antigo e obsoleto, que vai provocar, então, o abandono dos centros principais. Na verdade, para o Vilaça, o que primeiro se deteriora no centro não são os edifícios, fisicamente falando, mas a sua localização e os seus vários pontos, que são perdidos ou ressignificados e alterados pelo processo de especulação de novas áreas. E aí, para encerrar minha fala e abrir para a fala da Maura, eu vou usar uma frase aqui que ela iniciou meus escritos lá durante o mestrado, para fechar aqui essa parte que buscou, né, vislumbrar esse processo de avanço da obsolescência do espaço urbano central e dos edifícios centrais, do espaço central, né, do centro principal. A frase, então, né, detectar a possibilidade de um momento arquitetônico naquilo que se vê como meros silêncios ou vazios do ponto de vista da arquitetura dominante. Recuperar as infraestruturas que facilitam a vida cotidiana na cidade, muitas vezes das quais merecem reconhecimento, é recuperar histórias que não é a história do consumo, a história da construção para o consumo. Com essa fala da Saskia Sassen, eu, então, perguntei durante o mestrado e pergunto aqui também para vocês, como que a gente pode fazer isso, então, né? De que maneiras a gente pode recuperar a cidade e recuperar todo esse cenário de obsolescência e de vazios que a gente está discutindo aqui hoje. Foi. Beleza, Raquel, muito obrigada. Vamos passar para a Maura, então, e depois a gente abre para as perguntas. Maura. Então, deixar meu compartilhamento. Maura pode compartilhar. Tá aparecendo aí, gente? Tá sim. Deixa eu só pôr tela inteira aqui.
Eu acho que é melhor. Gente, boa noite para todos. Oi. Minimiza o... Ok. Ok. Tá. Eu vou desligar aqui minha câmera de áudio para você ficar tranquilo. Boa apresentação. Obrigada. Gente, boa noite a todos. Eu agradeço a Carolina, ao Rodrigo e a Isabela, porque a gente vai ter um momento aí de compartilhar conhecimento, que eu acho que o mais importante desses encontros são algumas reflexões, né? Já que a gente tem pouco tempo para falar de temas tão extensos, mas pelo menos a gente faz alguma reflexão, que isso é o mais importante. O meu tema de mestrado foi o retrofit e a reintegração de imóveis disfuncionais na dinâmica urbana no centro de Belo Horizonte. O bom foi que a Raquel já adiantou muita coisa que eu ia falar, então eu posso me atentar mais ao retrofit. Aqui eu gostaria de mostrar algumas imagens para vocês, para a gente poder falar um pouquinho do retrofit mais na frente. Duas edificações na rua Rio Grande do Sul, né, na região central. Elas estão inacabadas, são esqueletos. As mesmas duas edificações externas, o estado de conservação delas, elas são da década de 50. Aqui eu tenho na Santos Dumont, do lado esquerdo, uma pública e outra privada. Reparem que a do lado esquerdo, ela está toda abandonada, a parte de cima, deteriorada, e a parte de baixo funciona como estacionamento, e a do lado direito está completamente abandonada, né? O que é uma coisa bastante comum na Santos Dumont. Arão Reis também, né? Que a gente tem duas privadas aqui, várias privadas, aliás, aqui do lado direito, totalmente abandonadas, com um estado assim precário, né, em termos de engenharia. Essas outras duas já têm um estado de conservação melhor, mas são consideradas parcialmente desocupadas, né? E o que é muito interessante, que normalmente elas são ocupadas apenas no térreo, ou por estacionamento ou por comércio, o que justifica, às vezes, o pagamento do prédio, e o proprietário não quer mexer com o resto da torre, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente o porquê. Escola de engenharia, né, que está desocupada, ela é pública, e um predinho aqui do lado da prefeitura também pública, desocupado. Enfim, eu fiquei pensando como que eu faria essa conversa hoje, e eu acho que vai ser mais um convite para uma reflexão sobre o acervo existente nos centros das cidades, né? A Raquel já falou sobre os centros das cidades, e o retrofit não pode estar desvinculado do centro das cidades, porque é onde a gente tem os maiores acervos de edificações desocupadas, vamos dizer assim, e antigas, né? Então, podemos falar que é uma parte mais congelada da cidade, são os centros delas. Não vou entrar nisso, que a Raquel já falou, sobre os imóveis, o acervo que a gente tem em Belo Horizonte, e voltando um pouco à questão da obsolescência, a obsolescência é o que deixa de ser útil, né? E a gente tem dois tipos, tem uma contingencial, que é aquela que ela é técnica, ou seja, o imóvel, por falta de manutenção correta, ele vai ficando cada vez mais antigo, com menos condição de uso, e ele necessita de uma intervenção técnica. E a obsolescência programada é que o mercado faz quando ele reinventa, né, o mercado, e no nosso caso imobiliário, ele passa a reinventar novas localidades, novas formas de escritórios, novas formas de moradia, para sempre ter um novo produto entrando no mercado, né? Então, o meu trabalho, ele ficou muito relacionado, que eu chamo de arquitetura banal, mas não no sentido conotativo da palavra, tá? Banal é aquela arquitetura comum, a corriqueira e a trivial. Se a gente olhar em volta da cidade, o que a gente mais vai ver é essa arquitetura banal.
E essa arquitetura vai exigir uma reflexão grande da sociedade e de nós, os profissionais, né? Então, é como a Raquel terminou a fala dela, eu estou emendando a minha aqui agora. O que nós vamos fazer com esse grande acervo que se acumula nas cidades? Qual o nosso papel como profissionais, né? Se tem alunos de arquitetura me escutando aí agora, provavelmente esses alunos vão ter cada vez menos chances de começar projetos do zero, porque as cidades estão acumulando um acervo e é essa a tendência das cidades acumular cada vez mais um acervo. Rapidamente aqui, o que eu quero falar de memória urbana aqui, eu saio desses edifícios tombados, tá? O que o Apton fala, que o patrimônio das cidades, ela não engloba só os edifícios tombados, ela engloba aqueles edifícios habitacionais, industriais, comerciais, que eles ajudam a gente a entender e a representar as formas que o homem viveu, organizou, trabalhou durante toda a história daquela habitação e da cidade, né? E na minha pesquisa, eu não faço um juízo de valor se é melhor a gente substituir ou uma permanência, né? Porque eu até falo que lamentar a metamorfose das cidades, a gente não pode se prender a isso, mas o que a gente tem que fazer nessa altura é começar a achar uma terceira via, que seria a transformação, né, desse acervo da gente como uma alternativa do existente, não simplesmente demolir, que é essas histórias da cidade. Elas sempre são demolidas para se construir um novo em cima delas. Então, vamos lá, rapidamente, o que é o retrofit, porque muita gente faz confusão e a própria bibliografia que eu pesquisei, tem significados pouco variados. E as pessoas que eu entrevistei também, que eu fiz questão de entrevistar, do mercado imobiliário, porque minha pesquisa está muito focada por que o mercado imobiliário não investe no retrofit em Belo Horizonte, né? As pessoas, cada um que eu fui perguntando, coloquei algumas falas aqui, colocar algumas palavras que eu acho interessante a gente começar. Essência, atualização, modernização, tecnologia, revitalização, novo e prédios inacabados. Ou seja, para a gente começar a entender, retrofit, ele está junto, né? Ele faz parte de um espectro muito grande de reabilitação. Então, dentro da reabilitação está também o retrofit, está também a reforma, está a manutenção. Então, o mais importante que eu quero tirar a dúvida aqui, porque a dúvida da maioria das pessoas é essa, que o retrofit não é uma reforma, tá? A palavra retrofit, ela veio, se a gente dividir ela, né, no significado dela, retro é movimentar para trás e fit é ajuste. É um termo que foi emulado da indústria aeronáutica e foi levado para a construção civil. Ou seja, a gente pega uma edificação para modernizar essa edificação, porque essas edificações vão envelhecendo, a gente incorpora tecnologia, incorpora técnicas sustentáveis. O grande objetivo é você também economizar o custo para o usuário final. O retrofit você pode ou não mudar de uso, você pode ter uma edificação que, durante o retrofit, ela modifica o uso, não necessariamente tem que ser edificações muito antigas, a bibliografia já fala que a partir de 15 anos, os prédios, as edificações já necessitam de retrofit, pode ser o patrimônio histórico sofre o retrofit, mas também o que eu chamo de arquitetura cotidiana, banal, né? Os esqueletos, que a gente tem vários esqueletos largados pela cidade, e qual que é a diferença do retrofit para a reforma? Porque o retrofit, ele tem um compromisso com a essência daquela edificação. A reforma, a gente pode até jogar um pouquinho para quase um design de interiores, que a gente pode mudar um piso, a gente pode tirar uma parede, o retrofit não. Se você tem que tentar manter a essência daquela edificação, incorporar tecnologias para ela ficar cada vez mais longeva. Além disso, você tem que tentar fazer uma edificação que ela seja flexível
para os próximos anos, que você não fica destruindo demais e gerando demais entulho. É esse o compromisso dessa palavra tão desgastada, que é sustentabilidade. É você gerar o mínimo de impacto possível ao meio ambiente. O que justifica? Por que então um retrofit? Primeiro, porque você tem esses prédios localizados no lugar de uma infraestrutura existente excelente, de água, de esgoto, de telefonia, de trânsito, né? Que é o caso do centro de Belo Horizonte. O segundo, porque aquela edificação ela já faz parte da paisagem urbana, a escala dela, o gabarito dela, ela já está lá inserida há muito tempo. Outro fator é a questão do déficit habitacional, que é uma luta antiga de você levar habitação de interesse social para o centro das cidades, e que isso não se efetiva como deveria ser, que está desde do Estatuto das Cidades e a gente não consegue pôr isso em prática, né? E ela é, sem sombra de dúvida, muito mais econômica do que uma nova edificação, porque ela gera menos demolição. Parte-se do princípio que a gente aproveita as fundações, né, a infraestrutura e a superestrutura. E isso, dependendo de cada edificação, chega a você ter uma economia de 25% a 40%. Então, é muito econômico, né? A renovação é prática? A primeira pergunta tem que fazer. Se você pega um edifício e briga muito com ele, quer mudar muita coisa dele, não vale a pena o retrofit. Por isso que o retrofit, a palavra é você tentar manter a essência do edifício. Porque se você começar a modificar demais esse edifício, aí é preferível você demolir e partir para um outro edifício. O caminho é da manutenção ao retrofit. Se uma edificação ela tem a sua manutenção sempre feita, você chega no retrofit de uma maneira muito mais fácil, né? A norma de desempenho já fala isso, que a vida útil de projeto, com manutenção, você aumenta muito mais o prazo daquela edificação, né? Não vou entrar muito nisso não por causa do nosso tempo. Só interessante aqui, por causa, eu gostaria de citar essa questão de ciclo de vida do Haprakin, que ele fala que a parte de suporte, que seria a estrutura, né, ela tem um ciclo de vida de 100 a 200 anos. É muito tempo. É muita energia gasta, é muito material gasto numa estrutura para a gente simplesmente demoli-la. Já o recheio, que é a parte que a gente pode falar mais de alvenaria, não de alvenaria, de vedação, ela tem uma durabilidade até de 50 anos. E o que ele chama de layout vai de 2 a 10 anos. Então, é muitos anos para a gente não levar em conta esse acervo, né? Outra coisa interessante que eu gostaria de falar rapidamente aqui, que não dá para a gente também ocupar muito tempo, mas que seria uma reflexão para a gente como técnico, né? Que isso foi feito, o estudo no doutorado do Vale, que ele mostra o seguinte, que 41% das patologias que existem nas edificações, elas são de projeto, e de 23% de construção, ou seja, o projeto de arquitetura não leva em consideração o material que vai ser executado. Se executa de qualquer maneira, se executa com qualquer material, então nós estamos falando aqui de 64% das manutenções são devidos a um projeto que não leva em conta a técnica construtiva, tá? Aqui, rapidamente, algumas patologias, né, de ferragem, só para a gente mostrar a necessidade de você chegar, como você pode chegar no retrofit de uma maneira mais suave, mas não é o que acontece, principalmente no centro das cidades, né? Aqui são algumas fissuras e, né, trincas, as fendilhações, e essas aqui são a questão dos prédios que a gente tem, que a tubulação de ferro, que eles vão tendo essas incrustações, né? Aqui a gente tem a parte elétrica, porque nós evoluímos muito com essa questão de quantidade de tomada, quantidade de carga, quantidade de aparelho, internet, e os edifícios não comportam isso, os disjuntores não comportam, as construções não comportam, e às vezes você vê gambiarras, igual essa foto aqui do lado esquerdo, que são feitas em fosso de elevador, porque você não tem a mínima condição de sair quebrando e
onde passa todas as paredes onde passam as tubulações, né? Então, se você pensar bem, retrofit só tem vantagem, né? Mas por que que ele não é executado, então? Né? Se você pensar que ele requalifica a área central, que ele contribui com déficit habitacional, que você prolonga a vida útil, se você economiza para o usuário final, economiza para o construtor, é bom para a cidade, a prefeitura faz questão dele. Por que que ele não acontece? As desvantagens que o mercado imobiliário coloca é a relação com a prefeitura, que a prefeitura não entende o processo do retrofit, dificulta demais as aprovações e são processos muito burocráticos. Outra coisa também que a gente tem como empecilho são que muitos imóveis eles são muito embaraçados judicialmente. Então, a gente tem muito problema com heranças, espólios, que os imóveis não conseguem, às vezes, serem colocados à venda sem ter um problema judicial. Alguns construtores alegam problemas com canteiro de obra, mas isso é uma falácia, porque o canteiro de obra você se adapta porque o retrofit é muito parecido com a construção comum. E se você pensar que você aproveita a estrutura e aproveita a vedação, o seu canteiro de obra já não precisa ter forma, não precisa ter ferragem, não precisa ter estoque de alvenaria, se for o caso. Então, todas as construções, elas têm um canteiro de obra que tem que ser mais pensado, mais inteligente, e mais seccionado. Ele vai sendo feito aos poucos enquanto a obra vai acontecendo. Vamos lá. Então, a minha pergunta fica: a relação da Prefeitura de Belo Horizonte com o retrofit e do mercado imobiliário com o retrofit, por que que não acontece? Se a gente fala desde o Estatuto das Cidades, e a gente vem desde 2000 até 2000 e mais ou menos até 2015, até um pouco antes disso, a prefeitura sempre tentando, falando dos planos dela, colocando no plano diretor, falando do retrofit e do aproveitamento da área central para habitação de interesse social. Não aconteceu nenhuma habitação de interesse social em nenhum dos prédios existentes, né? E o que que acontece? A prefeitura fez uma lei em 2007, que ela modificou o Código de Obras, porque não tem a menor condição de você adaptar o mesmo Código de Obras que circula na cidade para edificações do zero para as edificações que estão começando. Essa lei ela foi prorrogada até 2011 por um decreto, depois em 2015 ela caducou e até hoje não existe uma legislação específica para o retrofit. O mercado queixa disso. Sem uma legislação específica não tem como você fazer a adequação de um imóvel, principalmente quando a gente passa de comercial para habitacional. A prefeitura acredita que o coeficiente de aproveitamento máximo da nova lei aí, da 11.181, ela vai conseguir fazer essa outorga, né, voltando à fala, por ser o coeficiente igual a 1, os prédios antigos já têm um coeficiente, já têm direito adquirido, né, sobre aquele coeficiente que eles foram feitos naquela época. Então, a prefeitura acredita que com isso ela possa incentivar um pouco mais o retrofit. E o tão sonhado IPTU progressivo, que até hoje não foi implementado na cidade, que a prefeitura também acredita que em 2022 será, né, implementado na cidade. Com o IPTU progressivo, a gente espera que as edificações os proprietários comecem a rodar essas edificações. Mas a prefeitura é muito genérico para retrofit, para habitação de interesse social no centro da cidade. Já o mercado, se você pensar que a gente tem acervo, tinha uma legislação específica, tem um custo competitivo, tem demanda, por que que o mercado não interessa pela construção civil, né? Se vai resolver o problema da vacância em certo ponto e da obsolescência. Nós tivemos apenas 4 edifícios retrofitados no centro de Belo Horizonte, 3 da mesma construtora, eu vou mostrar mais na frente umas imagens, e 2 ocupações que elas não foram retrofitadas. Essas ocupações tomaram os prédios
mas não houve, até hoje, legalmente, elas não têm direito a esse prédio, estão lá esperando, aguardando a justiça, né, dar a posse definitiva e ver o que vai acontecer. Vamos lá, o modus operandi do mercado, meu estudo está baseado num tripé. Primeiro é o banco de terras, né? O mercado ele vai para onde ele tem terra. O que acontece a partir de 2009? Entra na concorrência o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Vida foi um sumidouro de construtoras e, além disso, as construtoras que definiam onde elas iam fazer os empreendimentos. E para onde as construtoras foram em Belo Horizonte? Principalmente para a região norte, onde as construtoras tinham mais banco de terra, e foram também para a região metropolitana. O mercado está muito acomodado na obra tradicional, a obra do zero, que nasce lá no terreno virgem. Ele tem muita preguiça, a palavra é essa, preguiça de tentar fazer uma obra diferenciada, mas quando ela quer, ela tem um marketing indutivo que ela vai levando o usuário para aquela localização que ela pretende, né? Esse é o modo operante da construtora. Belo Horizonte acontece duas coisas, gente, e é esse o nosso futuro do retrofit. Você tem a localização central, eu chamo de central não só o centro da cidade, porque Savassi vai precisar de retrofit daqui a pouco, Lourdes vai precisar de retrofit, toda a região, vamos dizer assim, do centro de Belo Horizonte, o que acontece? Quando tem a escassez, o caminho são novas localizações. E Belo Horizonte foi para Nova Lima, foi para Betim, foi para Contagem, Santa Luzia, começou a inchar toda a região metropolitana, foi construir lá. Quando acabar essa possibilidade, que não vai dar tempo de falar, mas, por exemplo, Nova Lima já está, o Ministério Público já entrou proibindo os próximos alvarás, justamente porque a cidade vai estourar daqui a pouco. Então, se acabar essas terras, se elas forem diminuindo, você não tem outro jeito, você tem que retornar para a região central, porque o mercado tem que viver de alguma coisa. E nesse momento que provavelmente a gente vai ter chance de um retrofit, né? Mas nós estamos meio longe disso, a gente ainda tem muito terreno vago na cidade. Aqui, rapidamente, para fechar meu tempo, que já acabou, esse é o edifício do Chiquito Lopes, que foi o primeiro retrofitado no centro de São Paulo, na rua São Paulo. Ele era comercial e ele foi para residencial, ele foi todo vendido, teve uma aceitação excelente. Depois teve o Balança, mas não cai, tudo da construtora, da mesma construtora, né? Que foi um prédio ali parado na Amazonas, a construtora comprou, mas o que acontece? Não conseguiu terminar por causa de uma pendência judicial. Está parado lá, aguardando a justiça por causa de um ex-morador, que esse é o grande problema. O Excelsior, que é em frente à Praça Rio Branco, né, que era também comercial e virou residencial, esse prédio que tem aqui atualmente, que ele tem espaço fitness, tem espaço gourmet, ele está todo padronizado para classe média, né? Esse que foi feito na Espírito Santo, que é pela JB Simão, que não é a única construtora, sei se é da Diniz Camargos, né? E a gente tem as duas ocupações, que essa ali do antigo INSS foi feito um projeto para ela de retrofit, mas não foi executado, e a ocupação Carolina Maria de Jesus. Então, infelizmente, gente, eu termino minha fala dizendo o seguinte: enquanto o mercado não acabar, o banco de terras, perdão aqui que eu estou meio confusa aqui, acabar o banco de terras, né? Nós não vamos conseguir ter o retrofit, e é uma pena, né? Sobre esse acervo que a gente tem imenso aí, que provavelmente muitos de vocês que estão formando vão ter que trabalhar com esse acervo. Obrigado, Carol. Obrigada, eu que agradeço, Mauro e Raquel. Adorei as palestras, as duas, né? Raquel, fiquei impressionada né, com alguns dados que você falou, que tem alguns edifícios em condições de vacância com mais de 20 anos que estão abandonados. É impressionante, né? Essa questão do centro principal e alteração, né, para
do Centro Novo, achei bem interessante, e é bem visível, né? É bacana quando a gente coloca, quando a gente dá nome aos bois, né? E entende o processo. Gostei demais. E a Maura, e no caso da Raquel, vamos ver se a gente marca uma outra conversa para a gente entrar no assunto do patrimônio. Por favor, por favor. A minha dissertação foi na engenharia, né, nas estruturas metálicas, mas eu trabalhei com intervenção em patrimônio, intervenções metálicas em patrimônio. Então, são assuntos que me interessam muito, né? E muito urgentes também, né? E a Maura, fiquei impressionada, Maura, com a sua didática. Você já é professora, né? E outra coisa que eu achei muito interessante e que dá para perceber, assim, a influência da sua formação, né, de engenheira, né, na sua visão, né, como engenheira e como arquiteta sobre o tema. Essa relação das dificuldades, né, do retrofit com a prefeitura, com a falta de uma legislação específica, e a visão, né, do mercado imobiliário. Achei tudo muito interessante. E, enfim, do ponto de vista do ensino de arquitetura, né, eu acho que assim, a gente tinha que incentivar mais projetos desse tipo na escola, né? Vai fazer um centro comunitário, mesmo que tenha que construir algo novo, um anexo, mas utilize uma parte de uma edificação existente, porque a gente, querendo ou não, a gente está incentivando essa atuação de querer sempre construir o novo, né? E o grupo de pesquisa, ele chama Sustentar, e não é à toa. Nessa questão da sustentabilidade, minimizar o impacto, que tem relação com isso tudo, né, que a gente está trabalhando. A questão do Open Build, da flexibilidade, que vai, né, pode gerar uma redução, né, desse impacto ambiental, porque, enfim, a ideia é que hajam realmente menos demolições, né? E, enfim, fiz alguns comentários e vou abrir para as perguntas, né? Nós estamos aí no limite aí do tempo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O Rodrigo está falando aqui. Queria que a Raquel contasse um pouco sobre o estudo de caso do mestrado dela e se ela sabe de outras iniciativas contra-hegemônicas. E aí, depois, queria saber também da Maura se existem outras iniciativas de requalificação dos espaços obsoletos para além do mercado. Então, começar com a resposta da Raquel, depois a gente passa para a Maura, e aí tem algumas outras perguntas aqui. Sobre o meu estudo de caso, que o Rodrigo comentou, ele foi sobre a Casa Invisível, que é uma ocupação de caráter de iniciativa popular, coletiva, num dos imóveis, um conjunto de imóveis Art Deco, que fica no limite entre o bairro de Lourdes e a vizinhança da Raul Soares. Então, é uma região em si mesma, né, muito potente em contrastes, em contradições, em narrativas distintas, assim, né? E a Casa Invisível, então, ela ocupou esse espaço, que era um desses espaços que estava há mais de 20 anos sem uso, que, na verdade, é a maioria do patrimônio, o patrimônio vacante, em sua maioria, está há mais de 20 anos em desuso. Esse conjunto era um deles. E esse grupo ocupou a casa desde 2013, no movimento das jornadas de junho, que fizeram muitas ocupações acontecerem no centro de BH e do Brasil inteiro. Hoje estão lá com um pedido de uso capião como posse coletiva do espaço, e por iniciativa também, uma iniciativa da sociedade, pediram um tombamento desse espaço que não era tombado, e tentam fazer dali um centro de convergência que se discute habitação social no centro da cidade, se discuta
formas gratuitas de se divulgar a cultura, de se ter acesso à cultura, e o próprio patrimônio, a ocupação social do patrimônio urbano. E foi interessante durante a pesquisa perceber que a maioria dessas ocupações, na verdade, elas conversam muito entre si, e elas se apoiam muito. Então, o Espaço Comum Luiz Estrela, que é outro espaço que ocupou outro patrimônio também abandonado, nesse caso em processo de ruína muito avançado, foi suporte para a ocupação da Casa Invisível, que depois foi suporte para o Quilombo Souza, que tenta se manter enquanto tal também em conflito com a própria cidade. Então, esses movimentos todos se apoiam, e foi interessante tratar disso na pesquisa, porque essa pergunta que eu fiz no final aqui da nossa conversa, né, o que a gente pode fazer, o que, enquanto profissionais, podemos fazer, uma das sugestões de narrativas possíveis é exatamente essa iniciativa popular de apropriação dos próprios dos espaços arquitetônicos em condição de vacância, que já acontece há muito tempo, e que, digamos assim, floresceu, explodiu, talvez, a partir de 2013 no Brasil, sendo essa uma das possibilidades de um tombamento de baixo para cima, de um pensar o patrimônio de baixo para cima, onde a sociedade, né, que toma a iniciativa de salvaguarda desse patrimônio. Não sei se respondi o Rodrigo, mas foi o contexto ali do desenvolvimento. Beleza, acredito que sim. Maura, você lembra da pergunta? Lembro. A questão, Belo Horizonte, que eu saiba, não. O que acontece? Em São Paulo, a gente tem até algumas iniciativas, porque São Paulo, eu até vou repetir aqui uma frase do Ciro Pironti, que é o arquiteto lá da Escola da Cidade, que ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que a cidade não pode ser resolvida, pegando um gancho no que a Raquel falou, por um arquiteto iluminado, né? Por um arquiteto numa prancheta. Então, a gente tem que tirar essa ideia da cabeça de um aluno de arquitetura que ele vai ser iluminado e ele vai resolver a cidade. A cidade vai ser resolvida por todos nós, profissionais e sociedade. Em São Paulo, eu achei muito interessante, porque a escola da cidade é um exemplo de que, às vezes, você não precisa ficar dependendo de mercado. Eles viram os prédios fechados, eles queriam fazer a escola da cidade, que é a escola de arquitetura, no centro da cidade, eles procuraram um proprietário, o proprietário é dono deve ser é riquíssimo, tem shoppings em São Paulo, ele não precisa daquele dinheiro, por isso que os imóveis estavam parados, e eles propuseram para eles uma parceria, e São Paulo está com muito medo de invasão. Então, o que eles fizeram? Eles mesmos fizeram um combinado com o proprietário, levaram essa proposta para o proprietário, e o proprietário topou. Então, já tem quase 20 anos que eles estão ali. Então, eu acho que existem outras formas da gente não ficar em dependência de mercado imobiliário, a gente se mover como sociedade, isso que a Raquel acabou de falar, ou então uma escola, alguém que, como uma sociedade, possa realmente propor e não ficar esperando só o mercado imobiliário. Mas que eu saiba, aqui em Belo Horizonte não tem isso ainda. Beleza, obrigada, Maura. O Israel está perguntando aqui para Raquel. Raquel, você acha que é possível trazer o Centro Novo de volta para o centro original através da recuperação da área? Pergunta complexa. Olha, arriscando a partir né, da bibliografia e das pesquisas que o mestrado me levou, pensar no Centro Novo hoje em dia é pensar num centro consolidado já. Falar de Savassi, falar da região da Boa Viagem no Recife, da região da Faria Lima, né, ali em São Paulo, são regiões consolidadas já. Pensar a Maura falou sobre isso, né, não tem como retornar certas coisas na cidade, a cidade está caminhando para frente, assim. Mas acredito, e aí também fez parte dessa talvez como um devaneio, inclusive no mestrado, que é possível sim reocupar o centro e trazer de volta o poder, o potencial simbólico, prático, cotidiano, o lazer,
a retomar o centro enquanto lugar de única passagem, como ela é hoje, mas um lugar de estar, de permanência. E vejo muitos movimentos que tentam fazer isso de forma lúdica. O Carnaval fez isso de uma forma, acredito eu, mágica, inclusive, né? A gente ocupa o centro na escala que a gente nunca pensou, que é estar a pé, estar na rua, né? Então, eu acho que é por aí. Mais uma vez, passa pela sociedade, usando o centro de forma simbólica, potencializando o seu valor ali, mas sem uma tentativa de voltar atrás, de retomar o que ele era, de um fachadismo, né? No patrimônio a gente chama isso de fachadismo, né? De tentar retomar o que ele era histórico. É ir para frente, mas retomando como parte da cidade, de forma cotidiana mesmo, assim. Ah, bacana. O nosso tempo já encerrou, mas vocês topam ficar mais um pouquinho e responder uma última pergunta? Rodrigo está fazendo uma outra pergunta, que ele não está direcionando a nenhuma das duas, acho que as duas podem responder. Também queria saber mais sobre a resistência do mercado imobiliário em adotar novas técnicas construtivas. Carol, me deu uma picada aqui na hora. Você pode repetir para mim? O Rodrigo também queria saber mais sobre a resistência do mercado imobiliário em adotar novas técnicas construtivas. Total. Eu vou, se a Raquel me permite, eu estou bem enfronhada nisso. É total, porque primeiro que a nossa mão de obra é muito barata. Se a gente tem uma mão de obra muito barata, para que vai mexer, né, no status quo disso? Não vai mexer. Então, eu acho que a gente ainda é muito precário, eles não têm interesse, eles alegam, às vezes, que a indústria não produz o necessário para isso, mas aí a gente fica na dúvida, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que acontece? É a demanda ou é a indústria? Então, eu acho que ali tem uma participação, mas o nosso mercado, se você for numa construtora grande aí hoje e for ver algum processo dela construtivo, você cai para trás. Você parece que você está lá há 30 anos atrás, o tipo de massa, o tipo de operário, eu acho que evoluiu muito pouco. E eles falam também, rapidamente aqui, que o mineiro ele é muito resistente. Então, que o mineiro não gosta de drywall, eles alegam esse tipo de coisa, que fazer coisas diferenciadas para o mineiro é complicado. Eu não tenho dados, a minha pesquisa não chegou nisso para saber se isso é fato ou ficção, mas realmente a gente está muito atrasado ainda e eles, eu não sei quando a gente vai conseguir essa evolução, não, sabe? Ainda estão meio distante. Acho que eu só acrescentaria essa fala, assim, porque eu lembrei de um provérbio que eu até também citei na pesquisa, que fala que é mais fácil construir 2 chaminés do que manter uma. Acho que isso diz muito bem do nosso processo da engenharia, do urbanismo e da arquitetura, assim. Muito mais fácil você demolir e construir outra coisa do que você pensar, se aprofundar em quais tecnologias e qual ressignificação arquitetônica e simbólica você vai dar para um espaço, assim, né? Muito cultural isso em nós, assim. E assim, eu vejo também de uma forma que é meio que falta de vontade mesmo, né? Porque fica criando desculpas que, sinceramente, eu acho que não seria tão difícil alterar isso se realmente tivesse vontade. Mas eu acho que enquanto estiver confortável para o bolso, isso vai continuar, né? Infelizmente. A gente tem aí essa questão do concreto armado, né? Que é bem mais barato do que as outras tecnologias construtivas, mas, no entanto, é um dos materiais mais poluentes que existem, né? Então, a gente está dando tiro no pé, né? E essa questão, se tiver demanda, vai ter, né, mais procura, vai ter mais oferta, e inclusive o barateamento dessas tecnologias construtivas que são caras. Se aumentar a demanda, isso vai acabar
diminuindo o preço. É a lógica capitalista, né? Bem, então é isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Ó, tenho aqui alguns comentários, né? A Isabela Máximo falou que muito enriquecedora a conversa. O Lucas Ribeiro, né? Boa noite, muito boa palestra. O Israel, né? Também foi ótimo, super produtivo. Tamires, ótima palestra. Jéssica, né, agradecendo, realmente. Concordo com todos, né? E agradeço demais aí o aceite de vocês. Peraí que tem mais uma aqui, ó, mais uma pergunta. Maura, o aproveitamento apenas da estrutura do edifício não é considerado retrofit? E é possível promover o retrofit como anexo, complemento para uma nova construção? Nesse caso, é plausível mesclar técnicas construtivas? Claro, e é o que a gente espera, né? E o aproveitamento da estrutura é o esqueleto, ele é considerado um retrofit, sim, ele está dentro do retrofit. Que a gente tem muito esqueleto aí largado, com alvenaria, né? Então, sim. Isso que tem, às vezes, a bibliografia deixa um pouco em dúvida, mas tem bibliografia que fala que sim. E o ideal é realmente você mesclar. É só para título de informação, lá na arquitetura teve um PEFLEX, agora que a gente trabalhou com um prédio abandonado, e os alunos ficaram meio chocados no início, eles não conseguiam, eles falaram assim, não, mas vai ficar meio limitado, a gente não vai dar conta de fazer, porque era um prédio baixinho, né? E aí, o que aconteceu? Eles foram vendo essas possibilidades, que a gente começou a trabalhar materiais, eles foram vendo essa possibilidade de você casar mais de um tipo de material, e o mais interessante é que saíram projetos completamente diferentes. Então, como a gente vê que o retrofit não está te amarrando, não vai amarrar a criatividade do arquiteto, né? Pelo contrário, eu acho que vai forçar o arquiteto a entender mais de material, tá? O Rodrigo está comentando aqui que, inclusive, um dos grupos desse PEFLEX é finalista de um prêmio do ArquiSul. Isso mesmo. Foi muito bacana o trabalho. Muito, muito interessante. Bem, então, acho que é isso. Novamente, agradeço demais a Raquel e a Maura. Adorei a conversa. Né? Vamos ver se a gente mantém contato e continua aí trocando umas ideias. Né? Muito, muito, muito bom. Obrigada a você, viu, Carol? Obrigada aí, Rodrigo, Raquel, estava tudo muito... Foi ótimo mesmo. Então, Jéssica e Israel aqui falando novamente, né? Muito esclarecedor, agradecendo aí as respostas. Então, um abraço para todos e estão todos convidados para o próximo encontro, que vai ser daqui 2 semanas, né? E vão ser 3 projetos, 3 apresentações de projetos de TSG, né? Sobre Open Building, né? Na escala do edifício. Então, né, estão todos convidados, Mauro e Raquel também, mas depois eu passo mais informações para vocês, tá bom? Então, um abraço, até a próxima. Um abraço, gente. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada, viu? Tchau.